No momento que estou gravando esse vídeo, o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, está prestando depoimentos para a CPI da pandemia na condição de testemunha. E eu acredito que vocês tenham percebido que eu tive que substituir o meu assistente de palco, Paulinha Guerreira, foi substituída por um novo assistente de modo temporário porque ela está colhendo todas as informações do depoimento de Nelson Teich, porque faremos um vídeo hoje à noite para abordar esse depoimento. Mas o que eu gostaria de conversar com vocês agora e até mesmo pedir a opinião e a percepção de vocês, que é sempre fundamental, é que eu tenho percebido a elaboração, a construção de uma bala de prata para incriminar Bolsonaro. Eu tenho visto uma linha de argumentos sendo construída desde o depoimento do Mandetta e até o momento do depoimento do ex-ministro da Saúde, Nelson Teich. Porque o que acontece, pessoal? Nós temos que sempre ter em mente que a CPI não é uma CPI para avaliar corrupção, desvio de verba, superfaturamento, caixa 2, não. É uma CPI para avaliar a conduta do presidente e também do governo no combate à pandemia ou durante a pandemia. E alguns pontos estão sendo avaliados e investigados. E um deles é o tratamento precoce que foi promovido por Bolsonaro, remédios sem eficácia, inclusive com a utilização de recursos públicos para isso. Então o que nós estamos observando? Que os governistas, desde o depoimento do Mandetta, estão tentando, e foi admitido hoje por um deles, que eles estão tentando rebater a narrativa que Bolsonaro agiu de modo criminoso ao falar sobre cloroquina, ivermectina, o tratamento precoce. Eles estão querendo passar a imagem, e a defesa está sendo construída dessa forma, que não houve dolo, má fé de Bolsonaro. Dizem que nenhum medicamento no mundo possui indicação para cloroquina escrito na sua bula. Também falam que há uma divergência do campo científico com relação à cloroquina e outros medicamentos. Isso é uma mentira que o senador Eduardo Girão está falando. Não há divergências, não há nenhuma divergência e o próprio Nelson Teich falou sobre isso hoje também na CPI. Ele pode ter encontrado um ou outro médico pontualmente que diverge, mas não há uma divergência no meio científico, tá? Do que tem sido falado sobre cloroquina, ivermectina, enfim. Então o que eles querem falar? Eles querem falar o seguinte: há uma autonomia médica e o médico não pode ser criminalizado por isso. Essa é a linha de argumentos que está sendo utilizada para defender o Bolsonaro nessa parte da cloroquina. Porém, o senador Alessandro Vieira, que foi o senador que, juntamente com o Jorge Cajuru, protocolou o pedido ao STF para que a CPI fosse aberta, ele tem uma bala de prata e é muito importante a distinção que o senador Alessandro Vieira está fazendo nesse momento. Porque o Alessandro Vieira falou o seguinte: nós temos que diferenciar dois pontos. Ele falou isso também ontem no depoimento do Mandetta. Existe a autonomia do médico para receitar o medicamento. E essa autonomia não é uma autonomia ilimitada, como o próprio Nelson Teich falou hoje na CPI. Então o médico, junto com o seu paciente, ele pode receitar um tratamento alternativo. Ele pode receitar um tratamento que não tem eficácia, como último recurso, caso ele queira. Ele pode fazer isso, mas não é ilimitado. Como, por exemplo, no caso, você fazer uma nebulização de cloroquina, como foi feita em Manaus. Tá? Então, o médico, de modo individual, ele pode receitar o remédio em comum acordo com o paciente. Agora, é diferente do governo usar um remédio sem comprovação científica como política pública de combate a uma doença. Isso é errado. E por mais que queiram falar que a cloroquina é isso, que a cloroquina já existe há 70 anos, 30 anos, ela existe para tratar uma doença específica, lúpus ou malária. Não é para tratar outras doenças. É a mesma coisa. Existe o Botox é seguro. Você vai ali para enrijecer e evitar rugas, mas o Botox não é bom para dor de cabeça. Você tem remédios, você tem medicamentos, você tem fármacos, você tem tratamentos que são para questões específicas e não para todas as doenças, como aparentemente querem utilizar aí da cloroquina. Então você usar a cloroquina com política pública de enfrentamento à pandemia, uma política pública ineficaz, que aí sim utiliza recursos públicos para que essa política pública seja implementada, isso sim é proibido. Isso sim é a bala de prata para incriminar Bolsonaro, porque ele fez uma política pública, insistiu, quis mudar bula de remédio, pressionou o Teich, pressionou o Mandetta para que fosse adotada uma política pública sem eficácia. E isso aí poderia ser um crime de responsabilidade. Esse é o ponto e essa é a bala de prata que o senador Alessandro Vieira está preparando. Médico, na condição individual, tendo a sua autonomia, pode receitar cloroquina? Pode, o problema é dele junto com o paciente. Agora, é diferente o médico receitar na sua autonomia com o governo federal criar uma política pública
para a distribuição de cloroquina, um medicamento que não tem eficácia. Então esse é o ponto central que foi colocado. Agora, o que nós temos que ver, e os governistas ainda não fizeram isso, se os governistas vão conseguir argumentar perante essa colocação do Alessandro Vieira. Vamos observar nos próximos dias, muita coisa vai acontecer, mas é uma distinção muito importante que o senador Alessandro Vieira tem feito e ela é, de fato, a bala de prata para incriminar Bolsonaro, pelo menos nesse ponto dos medicamentos sem comprovação científica. Mas eu preciso saber a sua opinião, principalmente se você tiver um embasamento jurídico. Os comentários estão aqui para vocês e vocês sempre trazem pontos de vista diferentes e enriquecedores para nós. Então, deixa aqui os comentários. Me siga também no Twitter, @profileoficial.